equipe Avastar. Comer bem combina com viciar de massa. Seja bem-vindo à Nova Garagem, a melhor e mais completa loja de artigos vintage de Curitiba. A Nova Garagem fica na Rua México, no Bacaxiri, número 808. Telefone 3501-3387 e o nosso website www.novagaragem.com.br. Salve, salve, meus queridos amigos, ouvintes, telespectadores do Hora do Esporte. Mais uma segunda-feira esportiva, uma semana bastante emocionante, né? Digamos assim. Quero, primeiro de tudo, cumprimentar aí os nossos 4 comentaristas da mesa, hein? Olha que maravilha, o Hora do Esporte cada dia melhor, né, para o nosso público. Eu queria começar dando, primeiro, o meu bom dia, boa tarde, boa noite para o meu querido Elian Voidello. Que saudade de você, meu amigo! Pois é, Franzini, Osmar, Sérgio, Kaká, uma saudade imensa de vocês. Eu passei aí alguns dias fora, eu trabalhei feito um condenado, estou aqui até com os olhos de panda, assim, de trabalhar bastante e dormir pouco. E estamos aí, né? Agora a gente virou um time de society, é isso? Já dá para Franzini no gol, né? Eu posso ficar ali como pivô, né? E só passando a bola para o Sérgio Biratã fazer o gol. Não, o Osmar fica bem lá na frente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Sérgio Biratã. Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rogério, Osmar, Kaká e o Elian. Muito bem. E os nossos amigos que acompanham o Hora do Esporte, acompanham o nosso podcast, ou seja, acompanha-nos, né? Vamos lá. Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Osmar Silveira. Como está você, meu amigo? Meu querido Rogério, meu abraço especial para o Roxinho Elian. Daqui tá voltando. Sérgio, Kaká, abraço para vocês. Bastante coisa hoje para conversar, hein? Vamos embora. Bastante. Meu querido Kaká Vivarinas, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rogério, grande Elian, voltando ao nosso programa, Sérgio, sempre essa figura agradável, e o nosso grande Osmar, né, tradicional da Hora do Esporte. É isso aí, rapaziada, hoje tem assunto, hein? Hoje tem assunto, rapaziada. Vamos começar, então, com Complicado, a né, Série Kaká? B, né? Vamos começar com a O nossa Osmar Série é B tradicional. maravilhosa. O Osmar é tradicional, que quando Deus falou faça-se a luz, o Osmar já tinha puxado os fios, né? O Então, gato. Osmar é raiz. O Osmar já estava com a caixinha Aí- dele, já com os 2 fiozinhos no ponto, já esperando. Padrão Copel. Hora do esporte, hora do esporte, hora do esporte. De Vamos bullying, começar hein? falando da vitória da Chape de 1-0 sobre o Operário. E aí, meus amigos, como é que foi esse Fred? Como é que foi esse jogo? olha, o Matheus Costa, né, que chegou na Chape depois, né, depois da derrota, na Chape, no Operário, depois da derrota para o Cruzeiro, né? Aliás, né, uma derrota na atual conjuntura para o Cruzeiro faz um técnico de 3 anos cair. Mas o que acontece assim, é uma coisa muito lamentável que está acontecendo na fase do futebol paranaense, porque parece que os dirigentes do futebol estão achando legal essa história de perder. O ano de 1990 foi um ano sui generis, porque o que aconteceu em 1990? Teve redemocratização,
a moeda, o dinheirinho mudou, e foi a primeira e única vez na história que a elite do futebol brasileiro ficou sem representante do Paraná. Que antes era ali, revezava o Coxa, o Atlético, às vezes o Colorado, em 90 não. De 91 até 2020 acontece isso. E o Operário, assim como o Paraná Clube, tinha essa chance. O que aconteceu foi assim, o Operário, ele está hoje um time desconexo. Ele era um time enxutinho, que jogava bem, estava fazendo uma sequência legal de vitórias, né? E a última foi contra o Avaí, se eu não me engano, e agora começou a decadência, né? Então a gente já estava esperando por isso desde a da contratação do... Me fugiu o nome do jogador, Osmar... Roger. Quem? Roger. Do Roger. A contratação do Roger, que parece que... Não sei se foi o Roger, não sei se foi a equipe... Parece que o time perdeu alguma coisa que tinha. Era legal ver o Operário jogando. Perdeu os jogos o eram planejamento, perdeu. Eu tenho Exatamente. batido nessa tecla. Uhum. O Operário perdeu o paradigma. Ele esqueceu. Era um time que tinha uma organização, um rumo, um destino, alguma coisa já visualizada lá na frente. E aí se encantou. Poxa, eu estou na Série B, todo mundo está gostando de mim, então eu vou começar a contratar medalhão. Quando começou a contratar medalhão, começou a ter problema. Exatamente. E você já tinha cantado a bola, né, Osmar? Já tinha Várias falado vezes. que a Várias Chape vezes. estava bem organizada, com o técnico que já foi do Coxa, inclusive, e que ia fazer um bom jogo. Eu assisti essa partida Várias e achei vezes o eu falei Operário... sobre isso também. Eu achei até que o Operário reagiu um pouco, mas foi, claro, o domínio da Chape durante o jogo. E eu achei que o resultado de um golzinho só foi pouco até, porque a Chape merecia mais. Vamos à sequência. É isso aí. O Operário é um time, tipo uma dupla sertaneja. Canta afinadinho, mas... Meu querido Kaká colocou aqui na pauta um jogo que vai acontecer ainda, é isso? Do Paraná e do Oeste? Jogando, né? Ah, tá jogando amanhã, agora. né? Não é? Tá jogando Não, agora? amanhã o jogo, né? O jogo que Amanhã. está acontecendo agora é Flamengo e Fortaleza, né? Flamengo e Fortaleza. São Paulo e Fortaleza. Fortaleza e São Paulo e Fortaleza. Copa do Brasil. O Paraná 1-0 é pro amanhã, São né? O Paulo. Paraná e Oeste. Mas também temos aí para fechar a Série B uma vitória maravilhosa do Sampaio Corrêa sobre o líder Cuiabá, né? 3-0, mas que sacada, hein? Maravilhosa. Quem explica esse Ex-líder, jogo né? aí? A Bolívia querida, Verdade. Bolívia querida ressurgindo no campeonato, ressurgindo na Série B. Já está, o Sampaio, se não me engano, está em 11º? Nono, exatamente. Nono, 24 pontos, 3-0. Um jogaço, um jogão de bola muito bem jogado. Não parece aquele Sampaio Corrêa do início do campeonato, da Série B. Chado, futebol, né? 3 gols assim, muito bonitos e não deu chance para o Cuiabá. O Cuiabá completamente anulado dentro da partida. Muito bonito o jogo do Sampaio Corrêa. E agora tem chance de entrar lá no G4, né? Nos últimos 5... Fala, Elian. Desculpa, Sérgio. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio perdeu um jogo apenas, né? Ganhou 3, empatou, né? E o Cuiabá Estou aqui com o Paraná. ganhou apenas um. Será que o Cuiabá está em descenso agora? O Cuiabá, 3 partidas, né? Que não ganha. E vai citar também que o Sampaio Corrêa tem um artilheiro da competição, que hoje fez 2 gols. É Caio o nome dele. Deixa eu dar aqui a tabela da Série B, como que está agora nesse momento. A primeira líder é a Chapecoense, né? Seguido pelo América Mineiro. Líder de fato, né? Tem que dizer, líder de fato, porque é líder com jogo a menos. Sim, líder de fato, né? Com 17 jogos, né? O Paraná Clube também tem 17 jogos apenas, né? Vamos lá. Chapecoense em primeiro, seguido pelo América Mineiro, terceiro Cuiabá, em quarto Juventude, em quinto a Ponte Preta, em sexto o CRB, em sétimo o Confiança, coisa que não tem o time do Paraná Clube, que está em oitavo. Nono é o Sampaio Corrêa, décimo é o CSA, 11º é o Avaí,
que perdeu hoje para o Guarani. 12º é o Operário, nosso Operário de Ponta Grossa, que perdeu para a Chapecoense sexta-feira. 13º é o Guarani. 14º é o Vitória, o Vitória que está perdendo, com o perdão da piada. 15º é o Brasil de Pelotas. 16º é o Náutico. 17º o Figueirense. 18º é a Raposa. 19º o Botafogo de Ribeirão Preto. E o 20º é o Oeste. Quem sabe o Paraná desencanta contra o Lanterna, ou o Lanterna desencanta contra o Paraná. Viu, pessoal? Eu queria também registrar a vitória do CRB hoje, né? CRB 1-0 contra a Preta contra a Macaca, e o CRB mantendo a qualidade, mantendo o nível. Só quero lamentar o empate do Náutico com o Cruzeiro. O Náutico ganhando de 1-0 até os 43, acho, do segundo tempo, e permitiu uma bobeira o Cruzeiro empatar o jogo. Então, Posso fazer uma pergunta para vocês? Com relação a isso, posso fazer uma pergunta? Vocês acham que o Cruzeiro, quanto tempo vai durar o efeito Filipão no Cruzeiro? O Filipão chegou e ganhou do Operário. Hoje empatou, né? Mas estava perdendo, quer dizer, tinha toda a chance de já... O time do Cruzeiro foi lá e conseguiu pelo menos o empate. O time do Cruzeiro é muito ruim, um timeco mesmo. Quanto tempo o Filipão vai conseguir fazer alguma coisa? Tirar leite de pedra desse timeco do Cruzeiro? Até tomar uma goleada no Mineirão. Até tomar um 7-1 no Mineirão, eu acho que ele... Ele é acostumado. 7-1 no Mineirão, ele até gosta. Olha o estatuto do idoso, cara. Vamos respeitar. Tá certo. Eu só vou dizer uma coisa. O Kaká tá muito quieto. Cala a boca, Kaká. O Kaká tá falando demais. Pô, cala a boca, Kaká. Ele tá deixando para falar tudo na hora certa. Eu só quero aproveitar falando que nós estamos falando das séries inferiores do futebol. Quero ilustrar hoje a vitória do Londrina sobre o Ituano de 1-0, colocando no grupo B em terceiro lugar o Londrina. Beleza? O nosso azulão aí do Paraná está tentando conquistar o seu espaço. Então eu aproveito e falo da Série C rapidamente. A vitória do Santa Cruz contra o Botafogo da Paraíba, 1-0. Santinha isolado na primeira colocação da Série C, prestes a nos vermos na Série B do próximo ano. Vamos ver. Imagina, hein? Lá no Arrudão. Quanto o Sérgio vai se divertir, o Santa Cruz vai jogar 3 vezes em Curitiba. Não tem a pandemia, né, Osmar? A gente ir pro campo, pô. Vamos que vamos para a Série A. Vamos falar do jogo que aconteceu na quarta-feira aí. Vasco 1, Corinthians 2. O que você me diz, Kaká? Agora é uma hora especial para você falar, né? De times cariocas e paulistas. O que você me diz desse jogo, Kaká? Cara, esse jogo foi decidido no final. O Corinthians, né? Fez Cara, foi um jogo... Cara, o nível do futebol, infelizmente, jogado pelo Vasco e pelo Corinthians no momento é de tabela para baixo, né? De fim de tabela para baixo. Só que o Vasco, ele tá... Lembra no começo do campeonato? O Vasco estava em terceiro lugar, chegou a ser líder, ficaram com aquela euforia toda, mas, cara, é um time que a gente sabia que é de meio de tabela para baixo. E agora tá pior, né? Apesar do novo técnico, o Vasco tá... eu não sei como é que tá agora, mas ontem ele estava na zona, agora dos jogos de hoje eu não vi, depois o Elia pode olhar pra gente, mas o Corinthians matou o jogo no final. O Corinthians matou o jogo no final. Outro time também que vai ter que remar muito para ficar na primeira divisão. Vai ter eleição, não sei o quê, para resolver o problema dele. Exatamente. Ele é o leão de chácara agora, o Vasco, né? Abre a zona. Tá na portaria lá. Tá lá pedindo Na portaria, tá trabalhando de porteiro da zona. Tá esperando alguém sair para ele entrar. Não, já tá dentro. Ele já tá dentro. Ah, já tá lá. Nesse momento, o Vasco tá salvando o Botafogo. Ele é o segurança que tá na parte de dentro da porta, então. Eu Tem quero dois, fazer um fica registro fora aqui.
Eu quero Olha, fazer um registro. com o perdão da palavra, ele é o segurança que fica protegendo as duas putas abraçadinhas, que é o Atlético e o Coxa ali no meio. Deixa eu fazer um registro aqui, então. Já que nós estamos falando disso, tá? Eu quero registrar que o Vila Romana fechou, tá? Vai abrir uma costelaria lá. Do que você está falando, Osmar? Eu frequento ali o final da Getúlio Vargas, à direita ali, aquele templo ali gigantesco ali que foi em Vila Romana. Eu sou homem de ir no Vila Romana. Eu me assustei. Olha o trem. Quando você começou a falar, eu me assustei, porque Getúlio Vargas ali naquele... Tá. Com o João Negrão, né? Não, um pouco mais para cima, ali na Praça Movidor Pardinho. Nossa, ali é bom, hein? É só pombinhos. Ave Maria! Eu não sei como que o Osmar está tão bem informado. Olha, acho que o Coxa não está dando cor em campo. Vamos falar do jogo do sábado aí. Bragantino 2, Goiás 0. Como que foi esse jogo aí? Meu querido Elian, você chegou a assistir o seu Red Bull Bragantino ou não? Não, eu queria que os dois tivessem perdido, entendeu? Como isso não é possível no futebol? Nem perto disso o Bragantino ganhou de 2-0, é o que eu tenho para falar do jogo. Não, mas nem isso. Eu assisti o jogo, grande parte dele. Foi Sérgio, verdade, assisti. Sabe por que eu assisti? Sabe por que eu assisti? Porque vocês no último programa disseram assim: o Bragantino joga direitinho, joga bonito. Lembra quem que vocês falou falaram isso? Não fui eu. Não sei põe quem foi. palavras da minha boca. E aí, Eu falei que disse, o Bragantino é um time organizado. Organizado, exatamente, Cacá. E aí, realmente, bicho, concordo, tirei a prova, jogou organizadamente, ganhou tranquilo, não deixou ninguém falar mal dele. Embora ganhar do Goiás não seja muito difícil, né? Mesmo assim, né, cara? Mesmo assim. Peraí. Deixa do Jorginho, desculpa, que conseguia. Não está pautado, mas eu quero pautar agora. Quando foi o último jogo do Bahia? Com quem ele jogou primeiro? O Bahia, dessa rodada ou da rodada anterior? Essa rodada ele não joga. Bahia afogou nessa. Vamos lá, me conta. Na rodada anterior, ele jogou? Atlético Mineiro tomou de 3-1. Pois é, olha aí, Rogério. Bahia que estava lá, tá vendo? Olha, tá vendo? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do Coxa? Vamos falar do time que tem, dos times que tem dois entendidos aqui. Primeiro, meu querido Osmar Silveira, entendido de Coritiba, e segundo, meu querido Sérgio Biratã, entendido de Ceará, né? Como é que foi esse jogo aí, Osmar? Era o esperado mesmo, a queda do Jorginho e tudo mais? Era esperado. Tem que entender o seguinte, quando você... Eu vou falar como se o Jorginho ainda fosse técnico, tá? Quando você vê a escalação do Jorginho, você já vê que não vai dar certo. É impossível você ter alguma coisa que funcione da forma como o Jorginho entende futebol. O Jorginho é retranqueiro. Aí o que aconteceu? O jogo começou dando uma sorte danada para o Curitiba, porque o Brock, lá, o Eduardo Brock, lembrou os tempos de Paraná dele e entregou uma bola dentro da área. O menino lá, que veio do Flamengo, o Rodrigo marcou e tirou do Fernando Praz e pimba, marcou o gol. Bom, você começa o jogo 1-0, 2 minutos, tá? O que você tem que fazer? Você tem que ter atenção, mas não perder o foco. Puxa o time inteiro para trás, traz o Ceará para cima. Uma das improvisações desnecessárias do Jorginho, errou um passe, o Matheus. Tem tanto Matheus do Curitiba que eu nunca sei qual é o Matheus que eu tenho que falar. Um daqueles Matheus lá. Ele que fez o Evangelho. Aquele.
Ele saiu, passou errado a bola, o Sabino falhou. O Sabino falhou terrivelmente nesse gol, porque a bola veio cruzada, o Sabino atrasou a passada. Ele não foi morder a bola. Ele atrasou a passada na esperança que alguém tivesse atrás dele. Aí, a outra improvisação do Jorginho não estava na posição, que era o Nathan Silva. Ali deveria estar jogando, inclusive, o menino que até agora não dá para entender porque que o Jorginho tirou do time, né? O Vermute lá. O menino Vermute fez 2 partidas ótimas. Espera aí. Ele é muito ofensivo. Vou tirar do time. Foi isso que aconteceu. Aí, o Ceará continuou vindo para cima. O Curitiba satisfeito com o empate. Tá? Satisfeito com o empate. E aí teve aquela bola que a bola veio alçada na área e falhou o Wilson, que não cortou a bola. Bola na pequena área. Bola na pequena área é do goleiro. Isso é máxima do futebol há muito tempo. Cruzou. O Wilson não saiu. O sujeito foi lá, cabeça na bola, golzinho, beleza. Muito bem. Primeiro gol, quem marcou foi o Vina, que é cria da base do Coxa, inclusive. Ele é curitibano e é cria da base do Coxa. O Vinícius jogou no Atlético depois. E aí, quando o Curitiba vai para frente de forma desorganizada, porque ele não tem um esquema ofensivo, ele vai para cima de forma desorganizada e aí aparece a deficiência técnica. Aí é que você vê como é ruim, como é difícil não ter jogador com condições técnicas melhores. O Robson perdeu um gol imperdível, chutou em cima do Fernando Praz. O Galdesani perdeu um gol que, Deus o livre, errou até o tempo da bola, tá? E depois ainda mais uma terceira jogada que poderia o Curitiba empatar esse jogo. O Galdesani e o Robson se enrolaram, atrapalharam o Pastorzinho lá, o Ricardo Oliveira. E aí o Curitiba amargou mais essa derrota. Caiu o Jorginho. Foi embora o Jorginho. Na minha opinião, não deveria nem ter vindo. Mas veio, fez e a mudança de rumo tem que ser tão radical no time do Curitiba que eu não sei se vai ser suficiente para tirar o Curitiba da zona de rebaixamento. Eu ainda acho que está muito difícil. Tem que fazer campanha. Segundo turno, tem que fazer campanha de Libertadores para conseguir escapar da zona de rebaixamento. Tem 16 pontos. Eu vou dizer mais. Eu digo que o Coxa tinha que contratar o Sandro Macapá, técnico do trem. Fala lá. Tinha que O contratar. trem tá paradinho. O trem chegou na estação. Foi eliminado pelo Vasco agora, no Brasileiro Sub-20, né? Mas tudo indica que para o ano que vem o presidente, que é o Socorro Marinho, né, do clube, vai manter o treinador Sandro Macapá no time. Seria uma boa contratação, né, pro Coxa ano que vem. E um novo patrocinador no trem, que é o Armazém Brasil, né? E os supermercados Santa Lúcia também estão patrocinando agora. Com um novo patrocínio, o time agora vai. Aí vem, agora vai. Agora vai. Ei, Sérgio, algum comentário a respeito do Ceará nesse jogo? O Osmar falou tudo, mas eu só quero acrescentar uma coisa. Quando o Curitiba fez o seu primeiro gol aos 2 e levou o empate aos 8, ele não esperava isso, ele se desestruturou, ele se perdeu em campo, né? E até agora não se achou. Chegou em Curitiba perdido. Foi isso que aconteceu. E aí, porque se você pegar os números do jogo, posse de bola superior do Curitiba, né? Chutes a gol equilibrado, Curitiba e Ceará. Então, Curitiba tem posse de bola, mas não sabe o que fazer com a bola, não tem a qualidade, né, de você... Tem qualidade técnica. Exatamente, de você concluir uma jogada, de você finalizar. Não tem. E também, que eu acho que é o mais complicado, falta a confiança. Falta a confiança para o time do Curitiba. É um time que não tem inteligência emocional nenhuma. Exato. O que a gente vê no Ceará jogando, você não
Curitiba. Vocês não pensaram no trocadilho, que é o jogo dos dois vovô, né? Então, mas um vovô que vive à beira-mar e tal. Não, Mas, esse assim, mais- a grande questão que eu acho, assim, tanto o Atlético quanto o Curitiba são muito parecidos com a Argentina na última Copa. São times histéricos. Quando estão ganhando... Mas depois eu vou falar do Atlético e aí eu tenho uns relatos para fazer sobre o Atlético. O Atlético também tem vários motivos para dar para chorar, né? Vamos aproveitar a emenda aí do Sérgio comentando sobre o Ceará. Um comentário a respeito do empate aí do Clube Atlético Mineiro e Sporting 0-0, Sérgio. Então, cara, Como é que foi esse foi o jogo que o Sport entrou em campo para segurar o empate, né? Sério que o Sport entrou em campo? Entrou, porque o Atlético não jogou, né, cara? Pois é, o Atlético não jogou. O Atlético pareceu aquele time que jogou a maldição no São Paulo, né? O Tigre da Argentina, que desde aquele jogo, desde aquela decisão da Sul-Americana, o São Paulo não ganhou mais nada. Pois é. É verdade, né? 80% de posse de bola, acho que chutou umas 30 vezes a gol. O Sport, no final do segundo tempo, que teve três chutes em direção à meta do Atlético. Enfim, o Sport entrou em campo para segurar o empate, para tentar se reorganizar dentro do campeonato, para ver se consegue manter aquele ritmo que ele vinha há 2 semanas atrás, né, de 3 vitórias consecutivas. Vamos ver agora o que é que vai acontecer no próximo jogo, né? Mas ele entrou com essa filosofia de conseguir um empate e saiu com o empate. Então, para ele foi uma beleza. dentro da quantidade do seu volume de futebol, beleza. Tem time que entra com filosofia de perder. Vamos agora com o nosso querido Kaká Vivarinas falando dos jogos de domingo aí. Fluminense 3, Santos 1. Como é que foi esse jogo aí, Kaká? Que surpresa, hein? Fluminense ganhar do Santos, aquele Santos que você falou que está se organizando, está jogando bem e tal, que está fazendo milagres e etc. E o Fluminense não estava ganhando nada, né? De repente ganha de 3-1 do Santos. Expliquem aí como é que foi esse jogo. Mas o Fluminense melhorou, né? Já está há um tempo que o Fluminense está jogando um futebol de... Eu assisti aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? O Fluminense segurou o Atlético Mineiro, teve chances, e o Fluminense, cara, os principais peças jogando um pouquinho melhor, o time mais entrosado. Então o Fluminense ele melhorou muito a qualidade do jogo. O Santos, o problema do Santos é o seguinte... O Odair está dando uma qualidade boa pro Fluminense, né, Kaká? Melhorou, pegou um jogadorzinho de base que está ajudando, o time está melhor, cara, está bem melhor. E assim, o Santos... Teve uma polêmica mais no final do jogo lá. Nossa, mas... Teve. Mas, cara... A bola entrou pra caramba, né? E já estava 2-1 para o Fluminense o jogo ali e tudo. Outra situação... o Santos é aquela, o Santos não tem peça de reposição, né? Machuca um, sai, o time não consegue manter a mesma qualidade e vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Libertadores agora. Então, assim, o Santos, eu acho que o Santos, posso estar errado, né? Mas eu acho que para ele se manter ali na frente no Brasileiro agora vai ser mais complicado para o Santos. Não estou dizendo que vai estar lá embaixo para cair nada, mas vai ser mais complicado. Não. O Santos, do jeito que o Santos joga, ele vai estar sempre ali disputando Libertadores e zona ali da... Sul-Americana ali. Sul-Americana. Por ali. Tem como, mas assim, o Fluminense, cara, tá indo... deu uma ajeitada boa no time. Vamos ver daqui umas 3, 4, 5 rodadas para a gente ver como é que ele vai estar. Daqui um pouco a gente... Tá jogando São Paulo e como é que é? E Fortaleza, né? Pela Copa do Brasil agora. Depois a gente pode falar aí. Eu devia ter colocado na pauta, não sei se coloquei na pauta? Tem. Colocou sim. Tem. Tá. Depois de dar uma comentada sobre isso. Uhum. Mas assim, o Fluminense, vamos esperar umas 4, 5 rodadas para falar assim, realmente o trabalho do Helman tá dando um resultado, o time tá melhorando na tabela, entendeu? Vamos esperar, mas a princípio melhorou bastante o Fluminense. Emenda a tua fala aí, Kaká, para falar agora do empate de 2-2 do Inter e Flamengo aí. Como é que foi esse jogo? Se você não viu esse jogo, nem os lances, vai lá ver depois.
Melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora, velho. Foi um jogo de... Jogaço. Foi um jogo... Não, cara, não foi de qualidade técnica um jogaço, porque com pandemia, tudo isso aí, nenhum. Mas, assim, cara, foi um jogo de tirar o fôlego, cara. Bola na trave de um lado, bola na trave do outro. Foi um jogo, no primeiro tempo, o Flamengo entregou 2 gols para o Inter, foi dar a bola para o goleiro, os caras pegaram e fizeram 2 gols, mas porque o Inter marcava em cima o Flamengo, saída de bola, uma pressão, o Inter fez uma intensidade ali, os 20 primeiros minutos, o Flamengo nem respirava, velho. Foi ali uma pressão, muita pressão. Quando o Inter fez o primeiro, o Flamengo empatou, o Flamengo começou a jogar melhor, aí o outro zagueiro do Flamengo deu um outro gol ali para o Inter, aí o Inter voltou a pressionar, quase fez um terceiro, virou o tempo, aí no segundo tempo o Flamengo foi macetando o Inter, velho. O Inter eu acho que cansou, ficou mais atrás, o Flamengo macetando, e bola na trave, bola em cima da linha. No último minuto o Everton Ribeiro fez um gol de cabeça e empatou o jogo. Mas foi um gol, vá lá, veja os lances, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora. 2 times que buscaram o gol o tempo todo. Inteiro. O tempo inteiro. Foi um jogaço. Foi um jogaço mesmo. Nós conversamos semana passada e já falamos que foi esse jogo melhor ia ser um que jogão, Coxa e Goiás, então. Então, não foi melhor que Atlético e Grêmio, né? Sabe um jogo que foi um jogaço? Eu vou falar aqui rapidinho, não vou falar detalhes do jogo. O jogo que foi um jogaço que eu assisti junto com o jogo do Atlético e do Grêmio, eu estava ouvindo o jogo do Atlético e do Grêmio, foi o jogo Guarani e Avaí. Parecia Brasil e Bolívia, aquela camisa amarela do Avaí, né, com shorts azul, parecia Brasil e Bolívia, mas foi um jogo muito bom. Valdívia em campo e foi um jogaço, assim. Foi pegado. Vamos falar então de Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3. Quem que assistiu esse jogo para nos dar uma palavra aí a respeito do Palmeiras? Cara, eu estava assistindo o Flamengo, mas o Palmeiras durante essa semana, o professor foi embora. Parece o time está certo que ele pegou na Libertadores lá um time mais fraco, mas goleou. E parece que tá mais consistente. Vamos ver, né? A gente precisa ver agora que vai começar os mata-matas e tal, como é que vai estar esse Palmeiras, que estava, né? Depois que o Luxemburgo, um trabalho morno, né? Aí depois que o Luxemburgo foi embora, perdeu ainda alguma coisa ali, perdeu um jogo ali, outro. Mas foi para 25 pontos, né? Tá com 25 pontos, eu acho, né? Então tá no bolo ali, né? Gozado desse jogo aí, que o Luiz Adriano, que com o Luxemburgo não fazia nada, marcou 2 hoje. Pois é, o problema era o Luiz Adriano, né, Osmar? O problema era o Luiz Adriano, né? Vamos falar de CAP, Clube Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. Como é que foi esse jogo aí, Elian e Sérgio, meus queridos atleticanos, hein? Não chora, Elian. Tá, não vou chorar porque eu tô roxo, eu vim de roxo assim, porque mais patético do que os 2 clubes do Paraná estarem na zona de rebaixamento é aquele dinossauro Barney, que é roxo também, e em homenagem ao Barney e aos 2 times, né? Somos uma família feliz. Do Teletubbies. Não é do Teletubbies? Não, pode ser também. Né? O Gypsy, o Lalo, o Tinky Winky. Você tá bem Barney é bom. Barney mesmo. Osmar, eu te amo! Mas assim, voltando. Setembro de 2019. Eu quero fazer um breve relato aqui. Tinha-se a certeza do orçamento que o Atlético ia ter e das competições que eventualmente se jogaria no ano de 2020, né? Mais de 100 milhões em caixa. Orçamento recorde, né? O que a gente tem na realidade agora, o Atlético? A gente tem jogadores com propostas para jogar em outros clubes. A minha proposição é dispensa. Os caras estão fazendo o corpo mole dentro de campo, né? Somada à falta de gestão em 2020, né? Faz-se com que isso está fazendo com que canalhas, tipo aqueles, vamos falar de futebol, o VFF, né? Fale que os 2 clubes do Paraná mereçam estar na situação que estão e tal.
o que não é verdade, porque desde 1990 a gente tem um representante na Série A. Aquele ano foi um ano atípico, porque foi enxugado o Campeonato Brasileiro e foi a única vez na história que não teve representante do Estado na elite do futebol brasileiro. O Petralha falou que o Atlético era um clube de bairro, mas um clube de bairro tem torcida. Um clube de bairro tem torcida, um clube de bairro tem tradição. Hoje em dia dá muito mais gosto ver um Trieste entrando em campo, do que ver o Atlético jogando em campo. Dá muito mais gosto ver o Iguaçu jogando do que ver isso. O Boca Juniors é um time de bairro. O que a gente tem? A gente tem um atacante que não aguenta ficar. A gente tem um titular que não aguenta ficar até o fim do jogo, que é o Lúcio Gonzalez. Um goleiro que começou a tomar frango, que é o Santos. Todo mundo criticava o Márcio Azevedo. E tá lá o Márcio Azevedo, o clube precisando, o time precisando do Márcio Azevedo para jogar. O Wellington, o capitão, tá sem vontade. É um desses com proposta que tem, na minha opinião, tinha que passar a régua, mandar embora. O Eric, sem condição de jogar. Não é um lateral direito que não serve para ser lateral direito do Atlético, né? Podia pegar os jogadores da base, tipo o Jajá, que trabalhou no Campeonato Paranaense e tudo, né? O Eduardo Barros demitido sem lá saber por quê. O Paulo Truori, que tá velho e não sabe, não quer mais ser técnico. E o que aconteceu com o Atlético? Fica a reflexão. O Atlético não quer vender? Um time que vende, desfaz o time, não quer vender jogador? Tá muito esquisito tudo isso, de verdade. O que eu acho esquisito é o seguinte, que o ano passado, além de você falou desse orçamento recorde, o time vendeu um monte de jogador também. Cadê o dinheiro? Tinha que ter reposto. Vendemos. Vendemos. Bruno Guimarães foi embora. Cadê a reposição? Tem que ter reposição, velho. Exatamente. O Petralha falou que ano que vem o time vai ser o melhor de todos os tempos. Vai ser nada. Quero ver fazer um time melhor do que 2019, 2018 na Série B. O Eliano falou com a torcida que falhou nos 2 gols do Atlético. O Thiago Heleno? Falhou nos 2 gols. Uhum. Gol contra do Thiago Heleno, dando um empate para o Grêmio. No final, o Ferreirinha, que era sonho de consumo, que jogava no Toledo, aqui no Paraná, sonho de consumo do Atlético, que preferiu ir para o Grêmio por razões óbvias, né? Por visibilidade e tudo mais, foi lá e sacramentou a derrota vergonhosa do Clube Atlético Paranaense contra o também vergonhoso time do Grêmio, que não está fazendo uma campanha nada brilhante, como é a tradição. Jogou com reserva. Tricolor gaúcho. Reserva do reserva. Imagina, em 2011 o time do Atlético tinha vontade, tinha Paulo Baier em campo, tudo, foi rebaixado, mas jogava com vontade. Jogava time bem pra caramba. Que foi o último gol, fazendo marcação em linha. Eu não vejo marcação em linha desde Brasil e Venezuela em 99, que a bola só ia na banheira para o Romário, e o Romário fez lá 5 gols no mesmo jogo. É isso que está acontecendo. O Atlético está parecendo a Venezuela de 99, sem mais. Medo de Brasil virar Venezuela, patrocínio da Van, é isso aí, ó. Então vamos falar aí de Copa do Brasil, Kaká. Você colocou aqui na nossa pauta um jogo São Paulo e Fortaleza. O que temos para falar desse? O Sérgio ali comentou que está 2-0 para o São Paulo, né? Cara, Isso. a verdade é o seguinte, o São Paulo é um time que, apesar da pressão da torcida, que é a torcida hoje em dia mais chata do Brasil, uma das mais chatas do Brasil, né? De cobrança, né? Porque o São Paulo, que era o clube que era a sensação 10 anos atrás, ganhava-se tudo o São Paulo ganhava. De repente ele começou a não ganhar mais e a torcida começou a ficar muito exigente, cobrando. E esse Diniz aí, cara, ele começou mal, pedrada para tudo quanto é lado, e parece que o Diniz está se encontrando no São Paulo. Claro, não está tudo ainda maravilhoso, né? O Fortaleza é um time ainda, o jogo não acabou, o Fortaleza é um time... Mas quanto que deu, Sérgio, quanto que deu lá o primeiro jogo? Foi empate, 3-3, né? 3-3, isso. 3-3. Então o São Paulo está passando na Copa do Brasil. Não, ele está passando, né? E o título que o São Paulo não tem, né? Uhum. Kaká, a última vitória, eu já falei aqui no programa anteriormente, do São Paulo, o último título foi contra o Tigre. 2012, né?
Sim, que é aquele jogo que deu empate. No segundo jogo, o Tigres não voltou para o segundo tempo. Deu uma depois da deu uma parcial por 2 a 0. confusão, né? Foi o jogo da E- treta. Ali era o quê? E reza a Sul-Americana? lenda Tigres que tretaram os jogadores que os jogadores do Tigres, né, do Tigres acenderam uma vela para o Gautito Hill e o São Paulo nunca mais chegou nem numa final, cara. Outra coisa, Andinga de argentino, em 86 a seleção argentina foi lá pro alto da Nossa Senhora de Copacabana fazer uma promessa que se fosse campeão de 86 voltaria e levaria a taça para Santa. Foram campeão e não voltaram, ninguém voltou. Nunca mais a Argentina ganhou nada. Então, cuidado com essas coisas, que eu acredito nisso muito mais em petralha e gestão. Outra coisa, o São Paulo, praticamente a verdade é que o Rogério Ceni vai ser o técnico ano que vem, né? Então o Diniz está doido para ganhar do Rogério Ceni, né? Para mostrar, porque essa diretoria vai sair do Leco, né? Que é uma diretoria perdida, né? Se a gente for ver, e o Ceni vai assumir o São Paulo. Isso aí já é quase, né? Todo mundo Notório. já notório. Então, assim, o Diniz, se ele sair por cima no brasileiro e conseguir algum título, porra, o cara vai sair muito por cima, né? Vamos falar da La Liga. Real Madrid 3, Barcelona 1. E o que acontece com o Barça aí, hein, Kaká? O que tá acontecendo com o Barça? Eu assisti esse jogo. É aquilo que nós falamos do peso nas costas do Messi, será? Cara, eu assisti o jogo, cara. Olha, quem mais assistiu o jogo? O primeiro tempo. Eu não Você assisti o assistiu? jogo do Barcelona. O Sérgio já vai falar. Deixa eu falar um pouquinho, o Sérgio já vai dar o Pode complemento falar, dele. você fica à vontade, Cacá. Cara, o que eu acho desse jogo é aquilo que eu falei para vocês antes, cara. O Real Madrid, o Barcelona já parecia, porque o Koeman é técnico, né? E Koeman é holandês, é tudo organizado, tá? Cara, o time já taticamente joga bem, o Barcelona, mas, cara, eu acho que o problema é a mentalidade, velho. O Real Madrid, um pouco mais bagunçado, foi lá. Aquele Sérgio Ramos é muito. Como é que se diz? Boleiro, né? O cara, no espírito de boleiro, foi lá, fez o pênalti, ele fez o gol de pênalti, quando estava empatado, 2-1. Aí, cara, o Barcelona estava 1-1 o jogo. O Barcelona começou o segundo tempo, foi para cima do Real Madrid. Eu pensei, porra, o Barcelona vai virar o jogo. Cara, pênalti para o Real Madrid. Ali o Barcelona morreu. Acabou o Barcelona. Desabou. Coisa de doido. Assim que nós estamos acompanhando, presenciando o ocaso do Messi, né? Porque realmente jogam toda a responsabilidade nas costas dele. É um time, acho que 70% de jogadores novos, então não tem ainda um conjunto, não tem uma organicidade. E tem um técnico de personalidade que não é uma personalidade latina, né? Para um time como o Barcelona, para um time espanhol. Então tem muita coisa aí que está fora não está se ajustando, é um quebra-cabeça que não encaixa. O Cruyff foi técnico do Barcelona e deu certo. E o Cruyff é holandês. Personalidade de técnico. A gente tem que lembrar que o Messi não queria jogar, jogar, né? né, Atleta do Barcelona, né? Ele O foi atleta do Cruyff foi Barcelona. técnico. O Cruyff foi técnico, mas ele tinha raízes em Barcelona. Contanto que o filho do Cruyff jogou a vida inteira pela seleção da Catalunha. Não, mas o Koeman jogou no Barcelona. O Cruyff jogou também, né? Jogou também, né? Mas é isso. Então, o que nós temos que levar em conta é que o Messi... E digo mais. A única rivalidade europeia que eu assisto e respeito é Fenerbahçe e Besiktas. É a maior rivalidade do mundo. E que Boca e River também. Besiktas e Fenerbahçe. Pesquisem para saber. São os jogos mais legais. Terminam em bomba sempre. Vamos falar do campeonato inglês aí, né? O jogo do Wolver e o Newcastle, 1-1. O nosso querido Sérgio Biratã tinha alguma coisa para falar desse jogo aí, né? Eu trouxe esse jogo para a gente falar um pouco e prestar atenção no futebol português. Eu falei isso na última semana, né? E eu volto a falar. Né? O time do Wolverhampton, técnico, e deve ter uns 8, 9 jogadores portugueses, né?
no plantel. E joga que é uma beleza. Cara, é um time que ele empatou com o Newcastle, né? Deixou o Newcastle empatar nos últimos minutos do segundo tempo, mas é um futebol que a gente assiste e a gente gosta do que vê, né? E é um futebol que a gente está vendo na seleção portuguesa, por exemplo, na Copa da Europa, né? Nessa competição que está acontecendo no continente europeu. Então, é para a gente prestar atenção nesse futebol jogado por aquele país, né? Pelos jogadores daquele país, porque a gente vai ver muita coisa boa ainda, né? Desses jogadores, desse time. O Biratã, é muito interessante isso, porque sexta-feira o Kaká e eu, na live lá no Music and Football, posso falar do concorrente aqui, Franzini? Do concorrente que é o Kaká, né? Kaká é nosso parceiro. Music and Football está linkado. Eu acho que o Kaká sabe... Sim, claro. Acho que o Kaká saberia falar disso melhor, mas o Benfica, por exemplo, era um clube a nível de Barcelona, a nível de Real Madrid. E o futebol português só ficou esses anos todos, o futebol de clube português, atrás de Espanha e Inglaterra e tudo mais, por uma questão de dinheiro. Nos últimos 20 anos cresceram muito, né? Exatamente. Eles cresceram muito. Eu falei, a questão, viu, Elian? Questão futebol e política, né? A gente vê um país como Portugal renascendo, se reestruturando, e, claro, seu futebol também, né? Porque a questão da base, a questão da reestruturação dos times, coisa que aqui no país, infelizmente, a gente não tem. Então, é essa comparação que a gente precisa fazer. Sim. É que o Sérgio, ele nasceu em Garanhuns, gente, então por isso que ele está falando isso. Ora, pois. Meus queridos, para fechar o programa de hoje, vamos sair do mundo da bola e vamos para o mundo dos pneus, né? Vamos para a Fórmula 1, falar aí do novo circuito de Portugal, que voltou como é que fala? Aos campeonatos, né? E o novo recorde do querido Lewis Hamilton. Hora do esporte. Fórmula 1. Um dos grandes pilotos da Fórmula 1, e o Osmar, inclusive, é um cara que acompanha o Hamilton há mais tempo, que é um fã de Fórmula 1, que só nesse último campeonato que não... Só nesse último campeonato que você não acompanhou mais com afinco, né, Osmar? Você vinha acompanhando a Fórmula 1 sempre. Na verdade, a Fórmula 1, depois que foi vendida para os americanos, ela ficou meio chatinha mesmo. Ela ficou mais com cara de Fórmula I do que de Fórmula 1. Agora, tem uma coisa nesse grande prêmio, uma coisa icônica. Lewis Hamilton consegue um recorde no circuito onde o maior piloto de todos os tempos ganhou a sua primeira corrida. O Ayrton Senna ganhou lá com a Lotus preta, né? Contra tudo e contra todos, porque o carro dele era inferior à McLaren, era inferior ao Williams, e ele, no braço, levou essa Lotus à vitória. Dia de chuva, dia complicado. Dia de talento. O Senna foi melhor que o Fangio? Foi. Mas ele votou no Collor. O problema é o seguinte. Não vamos entrar nisso, Deixa pra lá. Foi, realmente foi. É um tanto quanto juvenil essa admiração argentina de alguns ídolos argentinos. Porque o Maradona é melhor que o Pelé. Cara, mas eu vou te falar. Depois do Osmar, quero falar. E esse é maior do que todo mundo. O Fangio foi um grande piloto. Tão grande que reconheceu ele mesmo que o Senna foi maior do que ele. O que faz dele maior que o Senna. O Fangio deveria ser também. E não era filhinho de papai. Cara, imagine o Fangio correndo numa época, cara, que cada corrida morria um cara, dois caras, velho. Imagine a dificuldade que o cara não tinha. Agora, tudo bem. Um é melhor, o outro, cara. Imagine a época do cara, velho. Não sei se Senna foi melhor.
Ou Era olho, lembra-se era de Não olho, existe, era é muito época no por rosto, época. no olho. É. Viu? Mas eu pedi também essa pauta para registrar o seguinte, né? Registrar esse circuito novo do De português, Portugal. que todo mundo dizia que ia ser uma porcaria, que ia ser uma corrida extremamente enfadonha, monótona. Eu parei de assistir Fórmula 1 há muito tempo, né? Mas voltei hoje a assistir toda a corrida justamente para ver. E muito pelo contrário, foi uma corrida muito interessante do ponto de vista das ultrapassagens, da disputa. É uma pista larga, então você via até três carros na mesma, né, paralelos. Então foi muito interessante sob esse ponto de vista. Então é uma pista que merece continuar no calendário, porque tudo que falaram dela hoje provou-se que não procede, né? Foi muito boa corrida. Eu tive uma época que eu fui muito fã de Fórmula 1, e era aquela época que foi, eu acho que a última época que eu vi a Fórmula 1 ser uma coisa cultural brasileira e que envolvia, tipo, domingo de manhã a gente ligar a televisão e assistir Fórmula 1, que foi justamente aquela época que o Rubinho Barrichello, que foi um dos maiores pilotos da história do Brasil, sem dúvida nenhuma, 2 vezes vice-campeão mundial, tudo, mas por questões da Ferrari e tudo mais, se ele tivesse em outra, enfim, a realidade do Rubinho hoje seria outra, né? Se não tivesse o Schumacher ao lado. E sim, o Rubinho esses dias fez um Se não Twitter, tivesse o inclusive, Schumacher, perguntando por que tiraram a Dilma, mas aí voltando. Foi na época do Schumacher, que é outro gênio também. E tinha o Juan Pablo Montoya, que dava um grau de competitividade, que dava... Eu não vi mais isso. Essa coisa, né, de um bater no outro, sair se estapeando os dois, como fez o Fittipaldi, ou era o Prost e o Senna. Piquet meteu a mão na cara do Salazar lá. O Piquet. Chileno, Salazar. Mandou o cara dirigir caminhão na cordilheira. Eu lembro disso. Vai dirigir caminhão na cordilheira, seu mão de roda, seu roda presa. Eu quero... O Piquet foi lá e deu um soco no capacete do cara. O que você vai mudar nessa vida? Deu um soco no capacete. Eu quero aproveitar foi uma das cenas lembrar... mais inusitadas da Fórmula 1 de todos os tempos. O Piquet dando porrada no capacete do cara. Pô. Quero aproveitar e lembrar vocês, semana passada eu tive o prazer de assistir a comemoração dos 50 anos da vitória do Emerson Fittipaldi, e ele saiu dar uma volta com o carro Copersucar que ele foi campeão. Então, foi semana passada esse acontecimento, foi ele massa nunca foi pra campeão caramba. Mas eu só quero... O carro que ele foi campeão, não com o Copersucar, desculpa, tá certo. Era uma McLaren. Eu só quero dizer McLaren, o seguinte, que a Fórmula 1 hoje está bem melhor, principalmente porque o Galvão não está mais narrando. E a equipe dele era a Lotus, se eu não me engano, né, Osmar? Que ele foi campeão Lotus. com a Lotus, né? O Lotus Emerson foi campeão com a Lotus. Isso, foi com a Lotus McLaren que ele O pilotou a semana passada para relembrar os 50 anos da vitória dele mundial. Então fica aí o registro, já que estamos falando de Fórmula 1, né? Por que todo piloto de Fórmula 1 brasileiro sempre teve um sotaque de rico paulista? Porque todos são ricos paulistas. Todos são ricos. Ah, né? tá, entendi. Não era, não. Menos o Massa, que é rico mineiro. Pequeno? É rico, massa, né? E o Zonta, que era daqui do Paraná. Que é rico paranaense. Você acredita que a minha chácara lá no interior de São Paulo, a chácara do meu pai, óbvio, né? De herança, fica exatamente do ladinho da chácara do pai do Ayrton Senna. Então, inclusive, eu tive o prazer de conhecer o pai do Ayrton Senna, ainda quando vivo, né? E tive o prazer de visitar a fazenda deles. Tive o prazer de visitar a fazenda deles lá e conhecer, e de vez em quando eu vou para a chácara, eu dou uma passada lá para ver se tem alguém da família para dar sempre um alô, que eles sempre recebem as pessoas lá na chácara deles quando tem alguém. Bem interessante. Eu quero falar alguma coisa sobre o Ayrton Senna, então, já que a gente entrou nessa questão aqui, eu quero falar. O Ayrton Senna é o seguinte, tá? O Ayrton Senna, se ele pegasse a mão dele e colocasse no asfalto, ele ia ter a mesma sensibilidade que ele tinha do pneu dianteiro do carro dele lá. Ele sabia exatamente, o pneu dele transmitia para o volante todas as sensações. Ele era um cara que sabia exatamente onde estava pisando.
E as rodas traseiras significavam o pé dele. Ele sabia onde que tinha que acelerar e aonde que tinha que dar uma segurada. Ayrton Senna, como piloto, era perfeito, perfeito, tecnicamente perfeito. Se falar Ayrton Senna fora do esporte, o cidadão Ayrton Senna, aí você pode contestar o tanto quanto você quiser. Eu não contesto tanto assim. Tá? Tem gente que contesta. Criou-se no Brasil, inclusive, uma maldade com relação a Ayrton Senna e Piquet, com relação àquela rivalidade que eles... É coisa de Rede Globo, Osmar. Na verdade, Brasil e Argentina. O Piquet havia sido campeão. O que o Senna fez? Pô, a hora é do cara, deixa eu ficar de lado. E o Senna não entrou muito. Mas como o Senna estava trocando de equipe, indo da Lotus para a McLaren, e era uma troca midiática, era assim, tinha muita gente em cima do Senna. E o Senna repetiu, vamos perguntar para o campeão. Né? O jornal O Globo, de forma muito maldosa, publicou o seguinte, o Senna diz assim, Senna afirma que ele não tem nada o que dizer, vai perguntar para o campeão, sabe? Osmar. E levaram isso para o Piquet de uma forma como se houvesse ofensa maldosa, da parte do Senna. Osmar. Piquet, que era um zoeiro. Deixa eu terminar meu raciocínio. Depois eu vou falar, então. Eu vou falar. O Piquet, que era um zoeiro, diz assim, ele fala isso porque ele não gosta de mulher. Resultado, criaram uma polêmica idiota de dois dos maiores ídolos do esporte brasileiro de todos os tempos. Fala, Eu quero falar agora. Eu vou falar outra versão dessa história. Verdade é o seguinte, eu vi um programa, o cara que fez essa matéria, ele pediu para o Ayrton Senna para publicar essa situação, e o Ayrton Senna falou, pode publicar. O Ayrton Senna foi babaca, essa que é a grande verdade, porque ele falou, o campeão aí, ele que é campeão, mas quem sai no jornal sou eu. E o Piquet, até aquela época, eles não eram amigos, mas o Piquet respeitava o Senna também respeitava. O Ayrton Senna foi babaca. Foi isso que a mídia defendia muito o Ayrton Senna. Você tá dando razão para o maldoso? Não. O cara que criou isso, a verdade é que não foi. O Ayrton Senna falou pro cara, velho, o cara nem ia mentir. Eu vou recitar alguns versos. Licença aqui, pessoal. Licença, Osmar. Licença. Tem de mentiroso. Eu vou recitar uns versos assim, que é assim. Brasil, decime que te sientes, tener en casa tu papá, mismo que se pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, que fue, llegó que gambeteó y Canile vacunó, está llorando desde Italia hasta hoy. La Copa nos vai traer, Messi nos dá na fe, Maradona é mais grande que Pelé. É isso. Acabou. Isso é muito juvenil, mas tudo bem, segue o barco. Eu acho isso extremamente juvenil. Meus queridos, o nosso programa de hoje se encerra. Lembrando que o nosso querido jogador Pelé comemorou 80 anos essa semana. Foram várias redes de TV falando, mostrando documentários e etc. E nós temos que aprender a separar o personagem esportista do... Edson é outra. Exatamente, separar os dois, cada um tem suas histórias, embora são a mesma pessoa. Mas o aniversário foi do Edson, não foi do Pelé, porque o aniversário do Pelé seria em julho. Eu quero contar para vocês que Fortaleza e São Paulo 2-2. Fortaleza empatou. Vai para os pênaltis esse jogo. Mas o São Paulo está passando, né? São Paulo está passando. Não tem mais critério. Vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis? 2-2. Vai para os pênaltis. Ó o Tigres. Agora assim, ô Rogério, só um pouquinho. Esse negócio que eu falei do Senna, outra coisa, não tem nada a ver contra o Senna. Os dois eram campeões, eles foram, né? O Senna foi uma pessoa que levou o Brasil afora, o Piquet. Eu não tenho nada contra o Senna, não. Eu só falei dessa situação que eu acho, a minha opinião. Mas, assim, saudade da época do Senna, saudade do Piquet, saudade de todos esses caras aí, velho. Mansell, Prost, quem viu esses caras aí, né, velho? Uhum. Nick Lauda, quem viu esses caras correndo? Mansell era um dos
pilotos mais divertidos da Fórmula 1. Ele era o trapalhão, mas o trapalhão legal, e o trapalhão com talento, isso que é o legal da história. Meus queridos, temos que encerrar o programa de hoje, porque já estouramos bastante o nosso tempo. Queria as Nem vamos considerações terminar finais. nossa briga agora que nós começamos a brigar. Não, deixa pro boteco, pô. Eu sou piquezista, não adianta? Eu gostaria de Tudo bem, Cacá. finalizar o programa de hoje, lembrando que nós temos quarta-feira a nossa resenha. Lembrando também a todos que nós estamos com o podcast a 1000 por hora, com informações diárias. Está bem legal o podcast e a audiência do podcast está crescendo. Então, quero agradecer aos nossos ouvintes que têm escutado, os nossos amigos que têm escutado. Desejar uma semana boa para todos vocês. As considerações finais, por favor, meu querido Sérgio Biratã, para esse programa de hoje. Opa, rapidamente agradecer a presença de todos aí, desejar uma ótima semana para todos vocês, para os nossos amigos que seguem a Hora do Esporte, e vamos ver o que é que o Fortaleza vai aprontar daqui a pouco. Um abraço. Meu querido Elian Voidelo, as suas considerações finais para esse programa de hoje, depois do seu retorno, obviamente, né? Há quase 3 semanas ausente aí do Hora do Esporte. Sempre uma satisfação estar aqui na Hora do Esporte, né? E logo depois de uma data, né, especial, que foi essa de sexta-feira, a gente brinca, né? Do Pelé, tudo, né? Que foi aniversário dele de 80 anos. Mas eu queria falar que agora, e desejar um Feliz Natal adiantado a todos vocês, porque agora dia 30 é Natal na Igreja Maradoniana, uma igreja da qual eu sou batizado, e é verdade, eu passei e marquei o gol com a mão em cima do, Mas é provocador, do goleiro, rapaz. em cima do goleiro inglês, né? É verdade isso. E dentre as coisas, eu vou ter que ter um filho chamado Diego uma vez na vida, que é uma das características dessa igreja. Maradona, que é canhoto, como eu. Enfim, mas eu queria falar uma coisa mais séria do que isso tudo. Maradona, Pelé, Puskás são pessoas fora da órbita, como foi Ayrton Senna, como foi Fangio, como foi esses grandes, como foi João do Pulo, como foi o João do Pulo. Enfim, João do Pulo. O futebol paranaense é a 5ª força futebolística do Brasil. Por uma justiça apenas. A torcida. Todos os clubes, Atlético, Coxa, Operário, Londrina, Paraná Clube, Colorado, Pinheiros, Ferroviário, enfim, são muito apaixonadas e mantiveram esses times sempre em evidência, tentando manter em evidência. A gente não é a 4ª e a 3ª força do futebol nacional por um motivo: a fraqueza da federação. A mesma Federação Paranaense que permitiu que o São Paulo, de maneira vil em 2005, junto com a Federação Paulista, transferisse o jogo lá para Porto Alegre, da primeira final da Libertadores, essa federação fraca que permite que tenham-se dirigentes nos clubes como Atlético, como Coxa, fracos, que possam fazer lobby com o político e deixar de lado a coisa mais importante que o futebol paranaense tem e que precisa, que é a torcida. É isso aí. E Maradona é melhor que o Pelé! Meu querido Cacá Vivarina, suas considerações finais para esse programa de hoje, por gentileza? Eu tô animado aqui para ver o São Paulo, o final aqui da parada aqui. Mas assim, Maradona não foi um jogador completo como o Pelé, esqueça, não existe, né? Outra situação, mandar um abraço para a galera que que está nos assistindo, escutando o podcast. Um abraço para o Osmar. Me dá uma parte, Osmar, Cacá. não tenho nada contra o Senna não, tá? Não fica bravo não, tá? Cacá, me dá uma parte. Sérgio Beatão, um abraço. Eliano, vou deixar falar, você não vem falar de Maradona, não, porque o Pelé foi melhor. Eu vou falar, eu não falei que ele era melhor, eu sempre falei que ele é maior. A representatividade do Maradona para a sociedade argentina é muito maior que a do Pelé para a sociedade brasileira. Pode ser. Isso os argentinos consideram também, eles não consideram que o Maradona foi melhor que o Pelé. Tem mais grande. Pronto, acabou. E sim, ele é maior que o Pelé. Um abraço, galera. Tudo de bom. Um abraço. Meu querido Osmar Silveira, suas considerações finais para este programa de hoje? Então, eu quero falar para o pessoal Coxa Branca, tá? O Jorginho é passado. Jorginho não, tá? Mas o futuro também é negro. Porque o problema do Curitiba não estava só em Jorginho, só nos jogadores. O problema do Curitiba está na estrutura, na diretoria, beleza?
Então, vamos ter esperança, mas com o pé no chão, ok? E só lembrando, a esperança é verde, né? E o futuro é negro, não. O futuro é rubro-negro para a torcida Coxa Branca. Pode até ser. Pode até ser. O dia que a gente perder para o Vitória, pode ser. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para todo mundo. Até a semana que vem. Abraço. Tchau. Boa semana a todos. Valeu, obrigado. Até mais. Um abraço a todos. Até segunda-feira que vem. Hora do Esporte, não esqueça! Então, pessoal da Hora do Esporte, domingo à noite, jogo da Copa do Brasil, que não é comum, né? Ontem eu estava fazendo um bate-papo, né, com uns amigos aí na internet e fui pesquisar sobre o jogo, né, dos jogos do final de semana, da rodada e tal. E tinha o jogo da Copa do Brasil. Eu falei, será que eu tô louco, cara? E é o jogo da Copa do Brasil de São Paulo e Fortaleza. O primeiro jogo foi 3-3, né, lá em Fortaleza, e o outro em São Paulo. Gente, o São Paulo começou com tudo, né, fez 2-0. No segundo tempo, o jogo virou, Fortaleza começou a pressionar, mudou a dinâmica, né, do jogo, e nos acréscimos o Fortaleza empatou em 2-2, e o jogo foi para os pênaltis. Gente, todo mundo com o pé calibrado, muito calibrado, mandando ver bem, né? Daniel Alves acertou, o Volpi, goleiro do São Paulo, não conseguia pegar, o goleiro do Fortaleza também, mas o Volpi, na nona cobrança, eu creio que foi na nona cobrança, ele pegou a bola do jogador do Fortaleza e o jogador do São Paulo converteu, classificando o São Paulo. E o São Paulo exorcizou os seus demônios, né? Porque de tantas eliminações, né, tanto tempo sem título, o São Paulo, né, talvez ali no segundo tempo, a pressão, né, desses né, fantasmas que pairam sobre o Morumbi, né, de um time tão vencedor, tão grande, mas que não consegue chegar nos momentos decisivos. E os fantasmas estavam ali, mas o São Paulo conseguiu exorcizar esses fantasmas para a alegria do seu torcedor. Beleza, meus queridos? Esse foi o resumo do jogo entre São Paulo e Fortaleza. O São Paulo classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Conheça a Ótica Lumina online. Acesse o nosso website www.oticalumina.com. Saiba que a Ótica Lumina oferece um atendimento especializado e personalizado para você via WhatsApp, Facebook e chat do nosso site, podendo ser feito por texto ou também via videochamada. Tudo isso para oferecer para você o melhor serviço possível. Visite Ótica Lumina online.